Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia, assuntos afins. Esse é mais um daqueles episódios extras em que nós pegamos algum conteúdo da internet para analisar, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a eleição do novo Papa, o chamado Papa Leão XIV. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, como Spotify, por exemplo, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a eleição do novo Papa, né? O Papa Leão XIV. O nome dele de batismo é Robert Francis Prevost. E bom, como era de se esperar, nos meios adventistas, também nos meios cristãos como um todo, mas principalmente nos meios adventistas, isso causou um grande frenesi. Primeiro porque toda vez que tem a eleição de um novo presidente americano ou quando tem a eleição de um novo Papa, sempre tem esse frenesi nos meios adventistas, né? É normal, né, porque a interpretação adventista é de que a primeira besta é o papado, a primeira besta do Apocalipse, e a segunda besta é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Né? Então toda vez que tem uma eleição de um papa novo ou de um presidente novo, sempre tem aquela especulação, será que esse vai ser o último Papa? Será que esse vai ser o último presidente dos Estados Unidos? Será que eles vão implementar algum tipo de agenda que vai desembocar numa perseguição e etc e tal? Então sempre existe essa especulação e esse frenesi. Então já é normal que isso aconteça, né? Normal, não algo bom, e eu vou explicar por quê, mas algo normal, né? Corriqueiro. Mas agora isso se tornou ainda mais intenso porque o Papa escolhido pela primeira vez na história é um Papa americano. Né? Então aqui você tem, né, dentro da interpretação adventista, o papado, que é a primeira besta, os Estados Unidos, que são a segunda besta, e agora o Papa, ele é americano, ele vem dos Estados Unidos, que é a segunda besta. Então foi o suficiente para muitas pessoas ficarem em estado de tensão. É agora é que vai ter a perseguição, é agora e etc, etc. Né? E bom, eu acho que é importante eu dar o meu pitaco em relação a isso. Quando você tem esse tipo de situação e todo mundo está falando sobre isso, às vezes eu nem tenho muito ânimo para falar sobre o assunto. Né? Mas também é importante a gente expressar a nossa opinião, até porque, como eu vejo muitas coisas que eu não concordo nessa discussão, então é importante eu deixar minha posição, porque quem me segue muitas vezes tem um pensamento parecido com o meu e gostaria de ver o meu posicionamento em relação a isso. Então eu vou deixar aqui o meu posicionamento, tá? Mas vamos lá. O que significa, de fato, de maneira concreta, o Papa ser americano agora, né? E pela primeira vez ser americano? O que isso significa de maneira concreta dentro dessa discussão da profecia? Considerando, claro, a hipótese de que a Igreja Adventista Sétimo Dia está correta em sua interpretação. De fato, o papado é a primeira besta e a segunda besta são os Estados Unidos. Né? Então, considerando que isso esteja correto, o que isso significa em termos concretos? Bom, significa uma coisa só. É a única coisa que a gente pode falar desse fato, ok? É o quê? Com um Papa americano, em tese, fica mais fácil você ter um alinhamento entre Vaticano e Estados Unidos. Você ter uma maior proximidade entre Vaticano e Estados Unidos. Em tese. Ponto. Essa é a única coisa que a gente pode falar. Essa é a única coisa que essa eleição deste novo Papa significa em termos concretos para a profecia, que a gente possa dizer de maneira concreta hoje. É a única coisa. Em tese, o alinhamento se torna mais fácil. Em tese, a aproximação se torna mais fácil. Ponto. É só isso. Não dá para dizer rigorosamente mais nada desse fato, além disso que eu acabei de falar. Tá? A eleição de um Papa americano não é um cumprimento de uma profecia bíblica. Não. A Bíblia nada fala sobre, vai haver um Papa americano. Não. A eleição de um Papa americano não significa que este vai ser o último Papa. Nem o penúltimo. Nem o antepenúltimo. Não significa. Pode ser.
Pode não ser. Esse pode ser o último Papa, esse pode ser o penúltimo, esse pode ser o antepenúltimo. Jesus pode voltar daqui a 2 anos, 1 ano, pode voltar daqui a 50 anos, 100 anos, 200 anos. Não dá para saber, não dá para cravar. Ponto. É só isso, ok? Diante desse fato, porque o que eu tô falando aqui não é uma opinião, é um fato. Não dá para cravar nada. Não dá para dizer rigorosamente mais nada além do que a gente está falando aqui. Então, diante disso, qual deveria ser a nossa posição como cristãos e como adventistas do sétimo dia? Continuar vivendo a nossa vida. Só isso, ok? E aí alguém vai dizer assim, mas Davi, a gente precisa estar de olho no que está acontecendo para se preparar para a volta de Jesus, para se preparar para a perseguição, para se preparar, etc, etc. Veja, o que eu vou falar aqui é uma coisa muito séria e muito importante. Se você precisa da proximidade de uma perseguição para que você comece a viver uma vida mais próxima de Deus, para que você comece a se consagrar a Deus, se você precisa disso, então você está com a vida espiritual muito, muito ruim. Muito ruim. E se você está procurando no medo um motivador para se consagrar mais a Deus, isso pode dar errado, tá? Isso pode dar muito errado. Porque o motivador para se consagrar a Deus não deve ser o medo. Na verdade, não pode ser o medo. O medo, muitas vezes, ele é usado, de fato, por Deus como um último meio para acender um alerta na cabeça da pessoa. Mas não é para que isso seja o motivador. É para que a pessoa ela seja chacoalhada. E a partir dali, a partir desse chacoalhão, ela possa encontrar outro motivador muito melhor e muito mais poderoso ou correto para poder se consagrar a Deus. Que é o quê? É o amor. É o amor a Deus. É a fé que está sempre caminhando com o amor. É isso, sabe? Esse deve ser o nosso motivador. E não o medo. O medo, às vezes, é usado por Deus como um chacoalhão. Mas isso é o último recurso. Não deveria ser visto como um primeiro e não deveria ser buscado por nós. Eu vou buscar no medo o meu motivador para mudar de vida. Não. Você deve começar a mudar a sua vida hoje. Você deve começar a se consagrar hoje. Você deve começar a andar com Deus ou andar mais com Deus hoje, independentemente de quando Jesus vai voltar, independentemente de quando você vai morrer, e nenhum de nós sabe quando a gente vai morrer, né? Independentemente de qualquer coisa. O bom cristão, ele deveria andar com Deus de maneira firme, mesmo que ele tivesse certeza absoluta de que Jesus só voltaria daqui a 1000 anos e que ele só morreria daqui a 100 anos. Mesmo assim, ele deveria andar com Deus hoje firmemente. O motivador para andar com Deus deve ser simplesmente andar com Deus. É algo bom em si mesmo, é algo que tem que ser procurado pelo cristão porque tem valor em si mesmo. Não é porque ele vai morrer amanhã, não é porque Jesus vai voltar amanhã, não. É porque é bom andar com Deus, é o correto andar com Deus e é isso e acabou. Tem valor em si mesmo. É andar com Deus, por amar a Deus, por ter fé em Deus, em Jesus. É isso, ok? Então veja, nós não devemos usar esse medo escatológico para ter uma vida mais consagrada a Deus ou tentar usar esse medo escatológico para reavivar a igreja. Até porque isso não funciona. Embora Deus possa usar o medo para, em alguns momentos, como último recurso, chacoalhar as pessoas, não é esse o desejo de Deus. E não é isso que a gente tem que adotar como se fosse o motivador. Não, isso é um sinal ruim, é um sinal de que as pessoas estão mal espiritualmente. A gente deve nutrir uma igreja, desenvolver uma igreja que queira andar com Deus e que queira ser reavivada, não por medo
de que o fim esteja próximo, não porque Jesus está às portas, não porque agora tem um novo Papa, um novo presidente, mas simplesmente porque nós devemos andar com Deus, porque é bom andar com Deus, porque é nossa obrigação também andar com Deus, e é isso e acabou. Ok? Qual é o problema de quando a gente fica utilizando esses recursos para tentar reavivar a igreja ou qualquer coisa do tipo? É que a mensagem vai sendo banalizada, e já está sendo, né? Cria-se esse frenesi, cria-se um ambiente tóxico de especulação, de profecias malucas, de medo. E aí as pessoas que não creem na nossa interpretação começam a desacreditar a nossa interpretação mais ainda. Olha o que essa interpretação faz, o que ela leva, etc, etc, etc. Fora que, né, quando você cria esse ambiente, você está distorcendo a interpretação de fato. Porque, como eu falei, o que a interpretação diz é: o papado é a primeira besta, né? A primeira besta, na verdade, ela é Roma, né? Só que a Bíblia ela enxerga Roma como sendo Roma imperial e Roma papal, uma coisa só, ok? Ela enxerga que Roma continua, tá? Existe uma continuidade. Isso dentro da interpretação adventista. Obviamente você pode discordar, você pode ter uma interpretação diferente, tá? Mas dentro da interpretação adventista é uma coisa só, é uma continuidade, tá? Então, a primeira besta é Roma. A segunda besta são os Estados Unidos, né? Dentro dessa interpretação. É só isso o que a interpretação diz. Então não dá para você ir além disso. Não dá para saber quem é o último Papa, o último presidente, se o Papa agora vai ser bom, vai ser ruim, se o presidente agora vai ser bom, vai ser ruim. Não dá para saber. Enfim. Então, o nosso foco deve estar em andar com Deus, em continuar pregando que Jesus vai voltar, que esse mundo vai ser julgado, em continuar pregando o Evangelho, em continuar pregando a Bíblia, em continuar pregando aquilo que a Bíblia ensina. É isso, ponto. Nada de desespero, nada de especulações. Esse é um fato que, assim, já deveria ter saído da boca dos adventistas. O que tinha para ver nesse fato já foi visto, né? Um Papa faleceu, um outro Papa foi eleito. É um Papa americano. Nós não sabemos o que ele vai fazer, não sabemos como vai ser o seu pontificado, e aí isso acabou. E vida que segue. E cada um continua fazendo o que estava fazendo antes. É isso. Não deveria ser algo a tomar mais do que alguns minutos do nosso tempo. Atentos nós estamos, né? Saiu em todos os noticiários. A informação a gente já conhece. Agora a gente continua a nossa vida. E quando eu digo continuar a nossa vida, eu digo assim, eu espero que cada um esteja se consagrando a Deus, né? Não é continuar a nossa vida do tipo, continuar vivendo no mundão, né? Continuar morno. Não, né? Se esse é o seu caso, né? Então que você passe a se consagrar a Deus, mas não porque foi eleito um novo Papa e o Papa agora é americano, mas porque você precisa se consagrar a Deus, né? Mesmo que não tivesse sido eleito um novo Papa agora, continuasse o Francisco, ele ainda estivesse vivo, ou que o Papa eleito fosse de um outro país, ainda assim seria verdade que você precisa se consagrar a Deus, e se você não está se consagrando a Deus hoje, você precisa mudar a sua vida. Ponto. Que a motivação seja o amor a Deus e não o medo do fim do mundo. Muito bem. Eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.